7h47, Jornal 100 desta quarta-feira, entrevista ao autor do livro A Sentença de Jesus Cristo Vista por um Advogado, o Suplício do Dr. Pedro. O autor é procurador do município de Campo Mourão, traz na obra um livro que mistura suspense, direito e fé. Nosso entrevistado é o advogado Ciro Eduardo Gomes Bros. Já tem na história algumas da família aí com livros aí, né? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia, Cid Sauer. Bom dia, ouvintes. Tem já alguém na família já autor de livro? Sim, o meu pai, Oswaldo Bros, ele é autor de 5 livros já. Já vem daí a inspiração. Como é que surgiu a ideia de escrever? É um romance, né? Unidireito, suspense, fé, é um romance. Sim, é um romance. Ô, Luiz, a ideia, ela foi plantada há 20 anos quando eu passei no exame da Ordem dos Advogados. Eu fiz a prática de penal e no livro que eu comprei para estudar, ele trazia a sentença de Jesus Cristo. Então, naquele momento eu decidi que um dia eu iria escrever algo nesse sentido. Plantei a semente e guardei. E o ano passado que eu decidi colocar tudo isso no papel. O que fez essa história permanecer viva durante tanto tempo até se transformar em livro? Uma busca religiosa, uma busca de encontro com Jesus Cristo, com Deus. Então, houve uma necessidade de se inteirar um pouco mais sobre a Bíblia e, obviamente, né? Sim, a partir do momento que eu comecei a traçar as primeiras linhas, eu parti para o Novo Testamento, que é a história de fato de Jesus Cristo, e fiz um estudo, uma leitura bem atenta com os pontos cruciais, para que eu pudesse colocar algumas passagens na minha obra. Importante até esse assunto num dia como esse, hoje véspera de feriado, amanhã é dia de Corpus Christi. Por que escolheu também a década de 1980? É um período aí das diretas já, como cenário dessa narrativa. Exatamente. Como eu disse, quando eu iniciei a obra, eu ia tratar especificamente de uma análise jurídica da sentença. Mas eu vi que ela seria muito restrita ao público do direito. Então eu decidi trazer novos personagens. E a década de 80, com o movimento Diretas Já, a pré-Constituição de 88, a Assembleia Nacional Constituinte, fez com que eu analisasse aquele movimento de ruas e fizesse, de certa forma, uma analogia com o movimento de 2000 anos atrás de Jesus Cristo. A sentença de Jesus Cristo vista por um advogado, o suplício do Dr. Pedro. O Dr. Pedro tem a ver com o Dr. Ciro? Sim, tem muito a ver com o Dr. Ciro, mas chega uma parte da obra que eles se distanciam. Mas no início, como eu sempre busquei um pouco mais conhecer Jesus Cristo, que é uma luta diária para a gente, eu quis transformar no Dr. Pedro um pouco o Dr. Ciro. No começo, ele vai, vocês vão perceber na leitura da obra, que ele vai à missa com uma forma mecânica, com a esposa. Ele entende a palavra, mas ele trata como uma questão muito lúdica. E isso tem muito de mim. Então foi só no momento que ele começou a ter um contato com o cliente dele e a análise de fato da sentença de Jesus Cristo e a leitura da Bíblia, que ele começa a se reencontrar na fé. O ponto de partida dessa história é a descoberta, então, da suposta sentença original de Jesus Cristo, né? Como que surgiu essa premissa? O que ela permite discutir ao longo desse enredo? Olha, o primeiro capítulo do livro eu já faço uma apresentação dos personagens. Então, o Dr. Pedro, como qualquer advogado, eles têm que estar pronto o tempo todo. Então é uma sexta-feira de tarde, como muitas pessoas acham que já acabou o dia, acabou a semana e já estão prontos para ir para casa, ele recebe a visita inusitada de um pastor, que não teve hora marcada. Mas aquele pastor, perambulando pelas ruas da cidade, ele entra no escritório e leva para ele a sentença original de Cristo e pede um parecer jurídico. Então é um pedido que soa um pouco estranho para o Dr. Pedro, mas ele aceita o desafio. A entrevista não tinha sido marcada, mas ele recebe aquele pastor, mesmo no final de tarde, e aquilo vai mudar a vida dele. Porque, de fato, a partir daquele momento, ele leva a sentença original de Cristo para casa, ainda duvidando, né? Mas ele resolve, para poder fazer a análise daquela sentença, ele resolve abrir a Bíblia, porque ele não queria só uma análise jurídica, ele queria entender o que aconteceu de fato com aquele julgamento. Foi isso que mexeu com o Dr. Pedro? Foi isso que fez com que ele reencontrasse a fé dele. Como advogado, qual o maior desafio ao analisar o julgamento de Jesus, então, sob a ótica do direito moderno?
Exatamente. Esse foi o maior desafio do Dr. Pedro. Quando ele recebe essa sentença de Cristo, ele é católico, ele vai conversar com o padre. E o padre, amigo dele ali de academia de jurídica também, formado em direito, aconselha ele fazer uma análise não sobre o direito da época, mas sobre a perspectiva moderna. Então, trazendo a humanidade das penas, o devido processo legal. Será que Jesus Cristo teve um julgamento justo? Ele teve advogado? Ele teve contraditório? Ele não teve. Então, ele aconselha o Dr. Pedro a fazer uma análise em relação aos princípios jurídicos modernos. E na sua avaliação, se o caso fosse julgado hoje, respeitando esses princípios jurídicos atuais, né, na nossa atualidade, o processo teria sido considerado válido? De início, eu já aponto ali, o Dr. Pedro aponta, na verdade, duas nulidades. Primeiro, uma espécie de delação premiada de Judas, que seria com certeza nula, porque ela não obedece os requisitos de uma verdadeira delação premiada. Também tem a questão da incompetência de foro. Então, o juiz, o Jesus, ele ora, ele é mandado para Pilatos, depois para Herodes, de Herodes volta para Pilatos. Então, ninguém tem, de fato, a coragem para julgar Cristo. Então, hoje em dia, isso daí seria um vício de incompetência de foro. Então, o juiz, acima de tudo, ele não tem que atender o clamor da cidade, das ruas, ele tem que decidir pelo que é justo. Então, ele tem que aceitar a responsabilidade e julgar. Mas ali, naquele momento, ninguém queria. Então, enfrentando essas duas nulidades, ele passa a analisar depois o mérito da sentença. Depois vem a questão de não ter uma defesa adequada, a humanidade das penas, as penas desumanas, da forma que foram atribuídas a Jesus Cristo. Então, ele faz todo um raciocínio lógico-jurídico para chegar no final do parecer dele e concluir para que aquele julgamento, primeiro, ele deveria ser anulado. Esse livro é uma obra de ficção, mas dialoga com temas históricos e religiosos. Como foi o processo de pesquisa para construir essa narrativa? Tem muito tempo que eu sou católico desde criança, né? Mas eu frequento assim, as missas, só que o que me fez despertar também, eu tenho que ser honesto nesse ponto, foi acompanhar os episódios de uma série que é muito conhecida, aclamada no mundo inteiro, que é The Chosen. Então, ainda que você leia a Bíblia e que você vá à missa, quando você assiste, ainda que tenha pontos de ficção, aquilo ali te toca de uma certa maneira que você fala, chegou a hora. Eu preciso escrever algo nesse sentido também. Porque conhecer a palavra é diferente de você assistir e você entrar naqueles episódios e perceber como se você estivesse naquela época, quão bom era Jesus Cristo e a injustiça que foi feita para ele. O livro, ele insere o chamado juridiquês ali, ou ele evita isso? Tem uma linguagem acessível ali para o público em geral? Sim, sim. Eu preferi tirar parte do juridiquês, né, para que atenda todo o público. Tem hora no livro que não tem como fugir. Você tem que trazer alguns autores e alguns princípios jurídicos. Só que eu tentei suavizar ao máximo isso daí para que a obra ela possa chegar a todos. E destinado também aos acadêmicos de direito de primeiro ano, principalmente, que estão tendo contato. Poder analisar, já no início da academia jurídica, uma sentença, e a mais importante da história, eu acho que é um desafio e uma curiosidade que desperta em qualquer estudante. Então, além do suspense, né, o livro também aborda sobre fé. O que o eleitor pode esperar dessa jornada espiritual vivida ali pelo protagonista? Sim. Bom, ele pode esperar um encontro com Jesus Cristo também, porque o livro ele é dividido em 15 capítulos, mais um adendo, que é uma conversa com o leitor. E em cada um desses capítulos eu começo com uma citação bíblica, que tem a ver com o capítulo. Então, de certa forma, o livro ele também vai evangelizar o leitor. Ele vai trazer um contato de Jesus Cristo, um contato da palavra com o leitor. O livro também fala um pouco de política. O livro fala de política também. O Dr. Pedro ele vive em uma época em que a gente vê os movimentos de rua, os diretas já, uma pré-Constituição de 88. Então ele é um advogado, mas ele
ele se vê depois dentro deste movimento e dentro também da política, podendo fazer parte até da Assembleia Nacional Constituinte, temas que eu desenvolvi dentro do livro ali, que eu posso entrar um pouquinho, mas não posso dar muito spoiler para o leitor, senão eu tiro essa curiosidade dele. Não, mas é verdade. Mas em algum momento essa obra, ela pretende provocar reflexões sobre a relação entre justiça humana e a justiça divina? Com certeza, porque está muito ligado. A justiça divina são princípios universais. Princípio da justiça, princípio de não fazer o mal. São princípios que, de certa forma, eles foram esculpidos no direito, seja no cenário nacional ou internacional. Direitos humanos, principalmente, está aí para provar essa relação, essa simbiose da religião e do direito. A gente está explorando bastante, mas mais um spoiler aí para a gente aí. É possível afirmar que os leitores de diferentes crenças, ou até mesmo sem as crenças, né, de diferentes religiões, podem se conectar com a história? Com certeza. Primeiro, eu quis trazer um livro para diferentes religiões. Eu sou católico e o personagem é católico, mas ele recebe a visita de um pastor. E o nosso personagem central do livro, que não é Dr. Pedro, é Jesus Cristo, ainda que algumas pessoas não o considerem como Deus e outras sim como um Deus vivo entre nós, o fato é que ele foi um ser humano incrível. E isso ninguém duvida. Isso tem registros históricos que mostram para todos. Então, ainda que a pessoa duvide da fé, não duvida do ser humano que ele foi. Eu gostaria de saber um pouquinho, então, sobre o que sua família, colegas de profissão e amigos acharam quando souberem que o procurador-geral do município vem escrevendo um romance sobre Cristo. Eles acompanham comigo, meus amigos acompanharam comigo a obra desde a sua construção, meus amigos da Procuradoria também, mas, de fato, eu apresentei para poucas pessoas a obra. A primeira leitora do meu livro foi a professora poetisa Cida Freitas. Quando eu passei para ela o livro, o esboço ainda, eu conversei com meu pai falou, olha, a melhor pessoa para você conversar agora é Cida Freitas. Ela fez a leitura em 2 dias da obra e me trouxe um feedback incrível. Ali me motivou a continuar. E outros leitores também, como a minha mãe, a cada capítulo que eu escrevia, ele ia para ela, ela chorava. Ali era meu termômetro. O lançamento é hoje. O lançamento é hoje, às 19 horas, na Casa da Cultura, ao lado do Teatro Municipal, em frente ao Unespar. Qual a editora? E fala pra gente o custo do livro. Sim, a editora é Moai. O custo do livro, nós decidimos fazer uma edição de luxo, com capa dura, hot stamp na capa, então ele encareceu um pouquinho. O livro, hoje, no lançamento, vai ter um custo de R$100. Depois nós vamos colocar na internet por R$120. Tem sessão de autógrafos aí? Vai ter sessão de autógrafos, vai ter show do Léo Zaramella, vai ter participação especial de um fenômeno musical mirim, que é o Hugo Leite, que teve já mais de 7 milhões de visualizações no YouTube com uma música, até que o YouTube derrubou por falta de pagamento de direitos autorais, ele não entendia como funcionava ainda, mas foram 7 milhões de visualizações e ninguém tira isso dele. E depois temos também a participação, para finalizar, do Fausto Jacques. Onde é mesmo? Na Casa da Cultura. Casa da Cultura. O livro aborda questões políticas e sociais do Brasil nesses anos de 1980. Que paralelos ali o eleitor, o leitor, né? Não falando eleitor, mas está relacionado à política. O leitor pode fazer com os dias atuais? Olha, é fato que a gente vive também movimento de ruas. Ainda que eu tenha colocado a década de 80, esse movimento de ruas a gente vive intensamente hoje. Então, o leitor ele vai se conectar também. Muitos leitores que viveram a época de ditadura ou movimentos de rua também se conectam com os dias de hoje. Alguns temem, outros pedem. Então, eu não entro, eu não deixo claro a minha posição política no livro, porque existe um personagem. Então, o leitor ele vai se conectar e as ideias dele, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele vivenciou, ele vai, de uma certa forma, encontrar na obra. Vai se ver na experiência ali dentro. Vai.
Autor do livro A Sentença de Jesus Cristo vista por um advogado, Suplício do Dr. Pedro, advogado e procurador do município de Campo Mourão, é o autor. Ciro Eduardo Gomes Brosa. Finaliza então pra gente aí, amanhã Corpus Christi, se pudesse resumir o livro em uma única frase, se possível, né? Para despertar curiosidade, qual seria essa frase aí? A sentença de Jesus Cristo vista por um advogado. Não tem frase melhor do que essa. Então é só ir lá no evento hoje. Obrigado pelas informações, pela entrevista. Muito obrigado. Também queria agradecer aqui também ao Dr. Leandro Moreira, que fez o prefácio do livro e vai ser o mediador do evento hoje, que vai ser uma espécie de podcast ao vivo. Vai ser uma entrevista comigo ao vivo, diferente de um lançamento comum. Amanhã, fiéis de todo o país celebram o feriado de Corpus Christi, data tradicional do calendário cristão que homenageia a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Em diversas cidades, a programação inclui missas, procissões, confecções dos tapetes tradicionais, coloridos nas ruas, alguns colocam roupas, reunindo comunidades e voluntários. Além do significado religioso, a data também movimenta o turismo em várias regiões do Brasil. Muitos viajam. Cid Salva, feriado amanhã. Vamos embora, Donizete. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical.